queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo de número 22. Amém? Lucas, capítulo 22, nós vamos ler a partir do versículo 47. Diz assim: estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, que vinha diante dela, e chegou-se a Jesus e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo, trai o filho do homem. E vendo que estava com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu então o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus lhe disse, basta, e tocando-lhe a orelha, o curou. Disse Jesus aos principais sacerdotes e oficiais da guarda do templo e anciões que tinham ido contra ele: saístes como a um assaltante, e com espadas e cacetetes. E eu estava todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Amém? Até aí. Vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor, esta manhã. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra, que nos limpa, que nos conserta, que nos renova, que nos motiva. Senhor, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E eu te peço, Espírito Santo, fala conosco hoje, fala comigo, fala com cada homem e mulher que está neste lugar. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, gente? Eu queria, dar uma avivada lá. Amém. Glória a Deus. Gente, tem tantos milagres na Bíblia e do Velho Testamento, Deus agindo através do seu povo, livrando de ações, de guerras, de situações, abrindo o mar, milagres nas coisas naturais, sobrenaturais. Jesus veio, caminhou e fez tantos sinais, tantos prodígios, tantas maravilhas, curas incríveis, aleijados andando, cegos enxergando, mudos falando, surdos ouvindo, mulheres, tendo sua vida restaurada, tantos milagres tremendos, poderosos. E é interessante que a Bíblia vai deixar registrada um último sinal antes, digamos assim, da prisão de Jesus e da sua crucificação, da sua morte. Nós entendemos que o primeiro sinal do ministério de Jesus se dá em um casamento, lá em Gadá, na Galileia, onde ele transformou a água em vinho. E ali ele iniciou, digamos assim, o seu ministério com sinais de milagre. E agora, praticamente já no finalzinho, já pronto para ser preso, ou no momento da sua prisão, mais um milagre. E é interessante que esse milagre se dá de uma maneira conturbada, em uma briga, em uma disputa. A Bíblia diz que ele estava ali com os seus discípulos, quando de repente vem Judas, o traidor, junto com os oficiais ali da sinagoga, para prendê-lo, para levá-lo ao julgamento e à morte. E quando chegam ali, então há uma certa confusão, não vão prendê-lo. E os discípulos se colocam no meio daquela confusão, dizendo: não vão prender nosso mestre, não vão. E Pedro, de repente, ali mais esquentado, porque ele já tinha esse temperamento, saca a espada e corta a orelha de um
servo do sumo sacerdote. E é interessante que esse acontecimento, ele é descrito em todos os evangelhos, e um dos evangelhos fala o nome desse servo, que chama-se Malco, o nome do servo do sumo sacerdote. E cortou a orelha dele, né? Não sei se toda fora, ou se foi uma parte da orelha, mas o fato é que a Bíblia diz que a sua orelha foi cortada. E Jesus, então, imediatamente faz com que aquela situação seja impedida, aquela confusão, basta, chega. E no outro evangelho vai dizer, aquele que pela espada se defende, pela espada morrerá. Aquele que pela espada vai à guerra, pela espada será ferido. E é interessante quando Jesus fala isso, porque ele está trazendo uma revelação, que se nós queremos resolver coisas espirituais de uma maneira natural, nós naturalmente vamos ter grandes problemas, porque as coisas espirituais não são resolvidas pela espada, mas são resolvidas pela palavra de Deus. E é interessante que esse texto parece ser sentido Jesus ter curado a orelha de Malco, antes de ser preso e levado à crucificação. Parece um milagre até irrelevante, diante de um cego que precisa ver. Obviamente, se tirar um pedaço da orelha, alguns até vão gostar, por exemplo, eu que tenho ela meia grande, né? Tem gente que até paga para ajeitar a orelha. Mas, tirou um pedaço da orelha, ele não ia ficar sem ouvir, ele ia ficar, claro, com certeza, deformado de alguma maneira, mas não era um milagre que seguiria a sua vida, ou que atrapalharia aparentemente a sua vida. Por que Jesus para cortar, para restaurar a orelha de Malco? E é interessante porque quando nós conhecemos a história judaica e como as coisas acontecem dentro da sinagoga, e como as coisas acontecem para aqueles que querem servir no judaísmo, aqueles que querem servir a Deus, nós vamos ver que a lei de Moisés, ela traz algumas exigências para aqueles que gostariam de ser, algum dia, um sacerdote. Primeiro, teria que ser da tribo de Levi. Os sacerdotes eram escolhidos, separados da tribo de Levi. E nós vamos ver lá, no livro de Levítico, olha só que interessante, no capítulo de número 8, versículo 24, não precisa abrir aí, deixa eu ler rapidamente, e diz assim: e mandou então que se aproximassem os filhos de Arão, e pôs-lhes o sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita, e também no dedão do pé direito, e derramou o resto do sangue em redor do altar. O que significava aquilo? O sacerdote, quando era consagrado, o sumo sacerdote pegava um pouco do sangue da oferta, né, do sacrifício, e pegava então a orelha e ungia com sangue a orelha, ungia com sangue o dedão da mão e ungia com sangue o dedão do pé, que significava que aquele que se fosse servir ao Senhor, precisava ter a capacidade de ouvir a Deus, precisava ter a capacidade de fazer a obra de Deus, e precisava ter a capacidade de andar nos caminhos do Senhor. Era todo um significado que havia no Velho Testamento. Mas mais interessante ainda, que em Levítico ainda, que fala a respeito das leis para ser sacerdote, diz que, no capítulo 21, versículo 16, que Deus ordena, assim o Senhor disse a Moisés, diz a Arão, que qualquer dos seus descendentes, e isto para todas as gerações, que tenham algum defeito corporal, diga defeito corporal, não pode oferecer sacrifícios a Deus. Por exemplo, se for um homem cego, ou coxo, ou tiver um nariz partido, ou membros deformados, ou ainda se tiver uma mão ou um pé partido, ou se for corcunda, ou se for anão, ou se tiver defeito nas suas vistas, ou impinge, sarna na pele, ou testículos imperfeitos, ainda que sendo filho de Arão, não terá autorização para oferecer ofertas ao Senhor, por causa do seu defeito físico. No entanto, será alimentado com a comida dos sacerdotes e das ofertas apresentadas a Deus, tanto dos sacrifícios santos como do Santíssimo, mas não poderá se chegar perto do véu, nem se aproximar do altar, porque tem um defeito físico, e isto profanaria o meu santuário, porque eu, o Senhor, o santifico. Então, olha só,
Que interessante. O Velho Testamento, é claro, isso aqui é até difícil a gente, né, entender, porque era uma coisa da época, era o que Deus estabeleceu na época. Mas, mesmo sendo filho de Levi, não poderiam ter defeitos físicos. Eu começo a entender agora a importância que aquele pedaço de orelha, ou aquela ponta de orelha, significava para Malco. A Bíblia diz que ele era servo do sumo sacerdote. Para se transformar em um sacerdote, no mínimo 5 anos de estudos, e com certeza esse jovem estava caminhando, e o seu sonho era ser um sacerdote. Quem sabe ele estava credenciado a ser um sacerdote. Ele estava se credenciando, e agora já sendo um servo do sumo sacerdote, estava às vésperas de alcançar o seu sonho, de ser consagrado sacerdote em Israel. E ele não era qualquer pessoa, porque essa missão de prender a Jesus era uma missão muito importante para o sumo sacerdote. Então, quando você tem uma missão muito importante, você envia a pessoa de maior confiança que você tem. E com certeza ele era um dos seus alunos de maior confiança. Alguém que estava extremamente credenciado a ser o próximo sacerdote em Israel. Mas em um segundo, em um movimento mal feito, a vida, a situação o descredencia. Ter a orelha cortada significava abrir mão do sonho de ser sacerdote. Ter a orelha cortada por um acidente, por uma confusão, por uma situação em que ele se envolveu, significava abrir mão de todos os seus sonhos. E eu queria compartilhar com você um pouquinho a respeito disto, esta manhã. Descredenciados. Pessoas que, por alguma situação da vida, algum momento da vida, foram descredenciados para alcançar um desejo, um sonho, uma posição. Eu estou fazendo um curso online e no final ele tem uma formação, ele intitula ao final desse curso, e eu estou fazendo ele, essa semana eu fui para a próxima aula, que é uma outra etapa do curso. Quando eu entrei para fazer a aula, estava lá: você não está credenciado para este módulo do curso. E aí eu entrei em contato com o pessoal do curso e falei: deve ser algum problema de internet. Daqui a pouco veio o e-mail: ok, o seu credenciamento já está pronto, pode entrar no próximo módulo. E aquilo falou ao meu coração. Para que a gente possa ir para o próximo passo, nós precisamos nos credenciar. E como muitas vezes a vida nos descredencia, como muitas vezes situações parece que nos roubam da agenda espiritual de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós somos fervorosos, estamos caminhando, cheios de sonhos, cheios de projetos, cheios de vontade de realizar, já sabendo o que quer fazer, ou muitas vezes não sabendo ao certo, mas sabendo que quer fazer algo, e de repente uma situação, de repente um problema, de repente uma confusão, simplesmente em um momento nós deixamos que uma situação roube o nosso credenciamento para o próximo nível, o nosso credenciamento para continuar alcançando aquilo que Deus tem para nós. Agora, eu acho muito interessante que Jesus, mesmo diante da sua própria prisão, mesmo diante dos seus próprios problemas, digamos assim, que ele ia ter que enfrentar a prisão, enfrentar o chicote, enfrentar a crucificação, enfrentar a morte, ele se preocupou em não deixar Malco descredenciado.
Ele disse: não, Malco, por mais que você está vindo aqui me prender e você não sabe debaixo de qual influência, ele viu talvez no coração de Malco um jovem que queria servir a Deus, que tinha zelo por Deus, que amava servir a Deus e estava fazendo o que lhe foi pedido a fazer, achando que estava servindo ao Senhor. E Jesus então cura a orelha de Malco e o credencia novamente para alcançar, para continuar o seu sonho de servir a Deus, de ser zeloso pelo Senhor. Mas eu tenho certeza que depois daquele milagre, algo aconteceu no coração de Malco. A Bíblia não fala a respeito do que aconteceu, mas tenho certeza que nunca mais ele foi um sacerdote igual como ele vinha caminhando. Algo de Deus tinha acontecido com ele. Ei, eu quero que você faça uma avaliação na sua vida. Será que algo não te descredenciou? Será que algo não aconteceu e que hoje te limita e que você se sinta descredenciado para alcançar algo nesta terra, aqui nos Estados Unidos? Será que algo não aconteceu, uma situação, um infortúnio, uma confusão, onde talvez você tomou uma decisão precipitada, onde talvez você tomou uma atitude precipitada, e aquela atitude, aquela decisão, naquele fatídico dia, te descredenciou, fez com que você perdesse algo, que você perdesse a paixão, perdesse o desejo de fazer, perdesse uma grande oportunidade na vida. Porque depois que pessoas perdem grandes oportunidades, é muito fácil achar essas pessoas no vale da depressão. É muito fácil achar essas pessoas entristecidas. Poxa, a grande oportunidade da minha vida eu perdi. A grande oportunidade da minha vida ficou para trás, agora não tem mais jeito, agora não tem como mais fazer, eu fui tolo, eu tomei a decisão errada, ou aquela situação me levou para um desfecho que eu não gostaria, mas o fato é que eu perdi a oportunidade da minha vida. E essas pessoas ficam vivendo consoladas com a vida que têm, e não acreditam que Deus pode curar orelhas, que Deus pode te credenciar novamente, que Deus pode te colocar novamente dentro do jogo, que Deus pode te colocar novamente dentro do propósito, que a vida não acabou, que você está vivo e que existe um Jesus que cura orelhas. Existe um Jesus que cura orelhas. Existe um Jesus que restaura sonhos, que mesmo diante de uma situação que ele tinha que enfrentar, ele estava ainda preocupado com o sonho de Malco. Ele estava preocupado com o futuro de Malco. Ele estava preocupado com o que Malco estava querendo alcançar. E ele cura a orelha de Malco e o credencia novamente para seguir a sua caminhada. Ei, o que tem te descredenciado? Muitas vezes a gente ouve dos desigrejados, já ouviram falar disso? Desigrejados. Desigrejados é um grupo de pessoas que por algum motivo se feriram dentro da igreja. Muitas vezes culpa deles mesmos, não veio aqui buscar a culpa, ou da igreja, ou dos pastores, ou dos líderes, ou porque não se deixaram ser tratados, do orgulho, da vaidade. Eu não venho aqui agora, nesse momento, buscar o que é que faz uma pessoa querer servir a Deus, mas não estar na igreja. Você já conheceu alguém que diz: eu gosto de servir a Deus, mas não gosto de ir na igreja. Eu gosto de servir a Deus, mas eu gosto de servir a Deus em casa. Mas eu não gosto de estar lá na igreja. Porque às vezes não é confortável estar na igreja. Porque na igreja, muitas vezes, a gente vê alguém que está também na mesma igreja que a gente não gosta muito. Pode isso, pastor? Acontece. Igreja é lugar de enfermos, igreja é lugar de pessoas que estão num processo de cura. Uma vez eu atendi uma pessoa que, há muito tempo atrás, que veio no meu gabinete, porque ela estava na igreja, era nova convertida, estava caminhando, e de repente ela encontrou alguém dentro da igreja que tinha dado um golpe financeiro nessa pessoa.
E ele veio falar comigo e disse: pastor, eu não posso admitir que dentro da igreja tem uma pessoa como ele. Essa pessoa me causou um prejuízo tremendo, e não só em mim, trouxe prejuízo para outras pessoas, assim, assim, assim. Pastor, eu não sei se vou ficar na igreja, porque eu não posso ficar numa igreja cuja uma pessoa como aquela também vai. E naquela hora o que eu respondo para ele? O que eu vou responder? Eu não posso mandar a pessoa embora, ela não é líder da igreja, não é nada, está frequentando. Pode ser um ladrão, pode ser o que for. É o lugar dele estar. Onde eu vou ouvir a palavra. Mas eu posso entender também a ferida dessa pessoa que foi roubada, que foi traída e de repente olha na mesma igreja sentada ali do outro lado, no banco de trás, ou lá atrás alguém com carinha de santo, botando a mão para o céu e tinha dado um golpe nele. E eu disse: Deus, me dá sabedoria, o que eu vou responder para essa pessoa? E eu disse: olha, a igreja é como a arca do Senhor, como a arca de Noé. Está cheio de bicho. Tem ursinho. Mas tem jararaca. Mas tem também, tem onça. Tem coelhinho bonitinho, mas tem bicho feio também. A igreja é como a arca de Noé. Tem tudo que é bicho, inclusive você. Assim, também não é um lugar agradável muitas vezes de estar. Você imagina todos aqueles bichos fazendo aquelas coisas que eles gostam de fazer depois que comem, dentro da arca. Não era muitas vezes um lugar muito cheiroso, não era talvez um lugar muito agradável, mas era o lugar da salvação. Lá fora estava o dilúvio, ali dentro era o projeto de salvação. Então, se você suportar conviver com alguém e perdoar, é porque você está caminhando no caminho da salvação. E Deus, pode aplaudir, porque a sabedoria vem de Deus, foi na hora. Você não pode sair de igreja porque tem alguém que você não gosta. Você não pode sair de igreja porque tem alguém que falou errado com você. Não, você viu porque lá... Gente, isso é o primeiro passo. Primeiro, eu não convivo na igreja porque tem pessoas que eu não gosto. Segundo passo, eu também não convivo com pessoas porque minhas amigas também não são minhas amigas. Daqui a um pouco, só a única pessoa, que não é uma pessoa, que suporta você é o seu cachorro. E porque o vizinho ainda não convidou ele para morar no outro lado. Porque tem gente que não consegue mais se relacionar com ninguém. E a Bíblia diz que ferro com ferro se afia. Então nós temos que crescer em inteligência emocional, saber lidar com os diferentes. Olha, ele está assim, ele falou isso, mas por que ele falou isso? O que motivou ele? Você não sabe, às vezes a pessoa não sabe lidar com uma frustração, e ela está distribuindo a frustração para todas as pessoas. O problema não é você, o problema é quem estiver na frente dela naquele dia. Pastor, mas não pode ser assim, eu sei que não pode. Por isso a gente tem que suportar, por isso a gente tem que entender, porque uma hora e orar, porque uma hora o Espírito de Deus vai trazer cura. Quem sabe foi um Malco que foi ferido por um discípulo. Por quem que Malco foi ferido? Hã? Quem foi o discípulo que feriu Malco? Pedro. Quem era Pedro? Pedro, eis que tu é Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Quem feriu Malco foi a igreja. Quem feriu Malco foi aquele que representava a igreja. E muitas vezes a igreja fere. Muitas vezes você vai ser ferido. Às vezes são os líderes que ferem, às vezes são os pastores que ferem. Eu lembro uma situação em que eu passei que debaixo de autoridade, parece que o meu pastor me mirou, e onde ele me via era pá, era pancada, onde eu não podia fazer nada, mas ele parecia uma perseguição, e as pessoas começavam a perceber que parecia algo assim, pessoal, e nós passamos por uma luta, um deserto, eu e a Adriane, e falou: amor, vamos então, sei lá, vamos sair da igreja ruim, mas não vamos sair, mas se a gente sair, então vamos mudar lá para o Ceará, vamos para outro estado, para não atrapalhar, vamos fazer alguma coisa, e a gente estava assim, sentindo que não era bem-vindo,
Mas era algo espiritual, a gente não sabia, a gente achava que era algo pessoal. E um dia nós estávamos ali, nessa angústia, e Deus falou conosco. Num versículo, Deus fala conosco, né, amor? Muito. Ele diz assim: levantando-se contra ti a ira do governador, não abandones o teu posto, porque a mansidão aplaca a ira. Está vendo? Imagina, eu acho que quem leu esse versículo antes que eu, foi Eliseu. Quando Elias dizia: sai para lá, sai daqui, igual um cachorro sarnento. E Eliseu diz: não vou, não quero você comigo, vou ficar contigo. Não quero você comigo, vou ficar contigo. Não vai comigo em tal lugar, vou contigo em tal lugar. E quietinho, e quietinho. Então a gente tem que aprender a suportar. Os casamentos hoje não estão durando como duravam lá atrás, porque as pessoas não estão treinadas a suportar. Até que mude, até que transforme. Porque as pessoas hoje estão muito em si. Os meus desejos, os meus sonhos, a minha alegria. Ei, se Jesus fosse pensar dessa maneira, ele diz: quer saber de uma coisa? O que é uma orelha cortada para quem vai enfrentar o chicote romano agora, para quem vai enfrentar a morte, para quem vai enfrentar a crucificação? Malco que se vire, ele que foi muito afoito. Não, Jesus não estava olhando para ele, estava olhando para o sonho do outro. Quando você casa, você não tem que olhar para você, você tem que olhar para o sonho da sua esposa. Quando você casa, você não tem que olhar para você, você tem que olhar para o sonho do seu marido, descobrir os sonhos dele, descobrir os sonhos dela, e ser um agente realizador de sonhos, restaurador de orelhas. Se você vê que algo cortou a orelha da sua esposa, restaure, diga: amor, está aí, você foi descredenciada, mas Jesus te credenciou, você pode alcançar esse sonho, você pode viver ele, você pode ir à frente. Quantas vezes seu marido foi mandado embora de uma situação, foi roubado por um sócio, foi descredenciado pela vida, ou até mesmo cometeu um erro que não deveria ter cometido. Você, como esposa, vai ficar julgando por resto da sua vida: se não fosse você, a gente estava morando melhor. Se não fosse você, a gente ainda tinha aquela propriedade. Se não fosse a sua decisão estúpida, a gente não tinha perdido a nossa casa. Se não fosse, ei, você é quem? Você tem que ser a curadora de orelha. E diz: amor, você tomou aquela decisão, mas são coisas passadas, você é um homem sábio, Deus vai fazer através da sua vida ainda, nós vamos prosperar, nós vamos ter uma casa melhor, Deus vai nos dar. E você restaura a orelha do seu marido, e ele se levanta e se sente credenciado a prosperar, autorizado a prosperar, autorizado. Pessoas deixam o ministério, porque são feridas, às vezes pela igreja, às vezes até pela igreja, mas muitas vezes a ferida faz parte da cura, o confronto faz parte da cura. Eu queria hoje trazer essa palavra ao seu coração. Quem sabe uma situação fez você se sentir descredenciado, quem sabe um erro no passado. Um dia eu estava orando aqui na frente, tinha várias pessoas, acho que era uma quarta-feira, e quando eu fui olhar por uma mulher, estava orando por ela, Deus falou no meu coração que ela tinha feito um aborto. E é difícil você falar isso para alguém se você não tiver a convicção do Espírito de Deus. E na hora, Deus falou no meu coração: ela fez um aborto, e ela sente uma culpa terrível, e a vida dela está totalmente parada, por causa disso que aconteceu na sua juventude. E eu liberei uma palavra, eu disse: olha, Deus me mostra que você fez um aborto, mas hoje Ele está me mostrando isso não para te acusar, mas é porque Ele te perdoou, Ele quer curar a sua vida para um novo tempo. Ela começou a chorar muito, e foi um lindo momento espiritual de cura, de restauração. E ela não se sentia credenciada a ser feliz, ela não se sentia credenciada a viver os seus sonhos, por causa de um erro no passado. Quem sabe você cometeu um erro no passado, a culpa foi sua, o erro foi seu. Eu não sei qual foi os erros, mas que eles te descredenciaram para algumas coisas. O meu Jesus, o que eu conheço, é o Jesus que cura orelhas.
É um Jesus que cura orelhas. Todos nós estávamos descredenciados. Todos nós. E o último milagre que ele faz parece ser o mais simples de todos: curar uma orelha, um pedaço da orelha. Mas era o mais representativo, porque ele dizia: para onde eu estou indo agora, para o que vai acontecer agora, não é para vocês ficarem tristes, mas é necessário que aconteça. O que eu vou fazer agora, morrer, deixar o meu sangue ser derramado e ressuscitar ao terceiro dia, é a única forma de credenciar todos vocês novamente. É a única forma. O chamado de Malco foi o exemplo do que ia acontecer com todos os nossos chamados. Porque quando ele ressuscita, o primeiro Adão nos descredenciou pelo seu erro, mas o segundo Adão nos recredenciou, nos credenciou novamente pela sua morte. E ele diz: agora vos chamo os reis e sacerdotes do Senhor. Quero que vocês fiquem em pé nesse momento.